Olá, olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Histórico. Faz tempo, né, que eu não gravo um vídeo aqui pro canal e eu quero conversar com você algumas coisas, né? Nós diminuímos o número das lives, isso é uma mudança temporária e nós ainda estamos estudando como a coisa vai ficar. Mas eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, né? E esse assunto é a questão de você colocar em prática aquilo que você tem aprendido, que você está aprendendo, né? A coisa é simples, sabe? O ego, ele fica querendo juntar muita informação, sabe? E você fica sempre querendo seguir alguma coisa, sabe? Muitas pessoas perguntam assim, por que o canal nunca, né? Não tem mais pessoas, não tem mais seguidores? Isso tem várias razões. Uma dessas razões é porque eu nunca busquei seguidores, né? Uma coisa que eu não quero na minha vida é seguidores. Eu não quero pessoas me seguindo, eu não quero pessoas, né, dependentes de mim. Eu quero que você seja independente. Eu quero que você ande com as suas próprias pernas. Eu quero que você pense, eu quero que você olhe a vida de frente, né? E a gente fica, hoje em dia nós somos treinados. A realidade é essa, nós somos adestrados a depender de um dono, né? Nós viramos quase que parasitas de pessoas que professam conhecimento, seja em qualquer área, né? Porque esse adestramento acontece na escola, com as aulas de português, as aulas de matemática, as aulas de biologia, as aulas de, né? Começa esse adestramento na escola. Você sempre tem alguém que essa pessoa, ela tem um conhecimento e você vai ficar recebendo o conhecimento dessa pessoa. Até um dia você ter a cara de pau de achar que você já tem conhecimento suficiente. Aí você vai ter seus minionzinhos, né? Eu não quero minions, eu não quero isso, né? Eu quero que você seja você. Eu quero que você comece a colocar em prática, né? Essa coisa de você depender de um professor é muito interessante, sabe? Eu tive um colega professor de inglês que a história dele é muito simbólica, né? Eu conheço muitas histórias nesse sentido, mas tem algumas histórias que elas são mais representativas. Esse rapaz, ele vinha de uma família pobre e ele queria muito aprender inglês. E ele não tinha condições, né? Escola pública, tal, e família, né? De pai trabalhador, a mãe trabalhadora e salário mínimo. E eles viviam ali, né? E ele conseguia livros de familiares, de primos, de vizinhos, de amigos. O que ele podia pegar de inglês, ele pegava. Até que um dia, né, ele estava na adolescência e o pai dele não aguentou mais. O pai dele chegou e disse, meu filho, eu vou matricular você no curso de inglês. E aí levou o filho para matricular ele no curso de inglês, né? Um curso pequenininho. E aí que podia, com o sacrifício, cair, quem sabe, caber no bolso do pai. E aí ele chegou lá e o filho, ele disse, olha, tá aqui meu filho, ele ama inglês, ele adora inglês, eu quero que você me dê um desconto, mas eu preciso matricular meu filho porque eu não aguento mais ver meu filho nessa luta por aprender inglês e não aprender. Aí o dono da escola, era uma escola pequenininha, chegou e aplicou uma prova de nivelamento para saber qual era o nível desse meu amigo. E quando ele passou na prova, aí ele deu uma outra prova, um pouquinho mais avançada. E ele respondeu toda. Aí ele deu uma terceira prova, um pouco mais avançada. Ele respondeu toda. Aí depois ele foi fazer uma avaliação oral com o meu amigo. E quando ele foi fazer aquela avaliação oral, ele olhou para o meu amigo e disse, cara, eu não tenho turma para você aqui, mas se você quiser dar aula, eu lhe contrato, né? E aí, aquele garoto
ele de precisar de aula de inglês, ele virou um professor de inglês. Sabe? E é engraçado, ele nunca morou fora, ele nunca viajou para fora, pelo menos até o último contato que eu tive com ele. E o inglês dele é muito bom, né? Eu contrataria ele, né? Eu não sei como é que ele estava naquela época, não sei se ele melhorou muito, mas eu conheço muitas pessoas que moraram fora e não têm o nível de inglês que ele tem, não tem a fluência que ele tem. Então é isso que eu quero dizer para você, sabe? Você precisa andar com suas próprias pernas. Você precisa caminhar com seus próprios pés, você precisa colocar em prática. A maioria da humanidade ficaria ou fica, né? Eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender inglês. E aquele garoto, ele pegava o que ele tinha na frente e ele colocava aquilo em prática. E quando ele foi ver, ele era um professor de inglês. Sabe? E isso acontece em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Quando eu conheci ele, ele já estava casado, né? Embora fosse muito jovem ainda, já estava casado, já estava bem casado, né? E aí, sabe, trabalhou comigo no curso de inglês. E é isso, sabe? Você fica muito dependendo de mais conteúdo. E é por isso que muitas pessoas, elas pagam os cursos mais caros, né? É engraçado porque o nível de curso que eu faço hoje, quando eu faço um curso, ele custa 10, 20, 30 vezes um curso que a maioria das pessoas costumam fazer. Né? E por que eu pago isso? Porque eu quero os princípios daquilo. Eu quero aprender com aquela pessoa, né? A maioria dos cursos que eu faço hoje é na área técnica, né? Não é na área que eu ensino, mas eu quero aprender com aquela pessoa. Eu quero uma mentoria com aquela pessoa. Eu quero um atendimento mais direto com aquela pessoa. Né? Mas entenda uma coisa, nenhum professor pode ensinar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, imagine um pedreiro, certo? Esse pedreiro você contrata ele para construir uma casa. E aí você diz, o que é que você precisa? Está aqui o terreno, está aqui a planta da casa, está aqui o que eu quero, é essa casa aqui que eu quero. E eu quero que você construa ela aqui. O que é que você precisa? E a pessoa vai dizer, eu preciso de tantos tijolos, eu preciso de tanto de cimento, eu preciso de tanto de areia, tanto de ferro, tanto de... Ele vai dizer todo o material que ele precisa, né? Eu não entendo nada dessa área. E aí, sabe, depois de um tempo, aquela casa vai estar pronta. E a qualidade daquela casa vai depender da qualidade do pedreiro. Se for um bom pedreiro, vai sair uma casa boa. Se não for um bom pedreiro, não vai sair uma casa boa. Não é assim que funciona? É simples assim. Já um professor é diferente, né? Você não é uma casa. Você não é um terreno, né? E nem eu sou um pedreiro. E nem você vai encontrar nenhum pedreiro que vá construir você, né? Pelo menos não entre nós humanos comuns, né? Mortais. Você não vai encontrar. Então, sabe, o que eu posso fazer, o que qualquer pessoa pode fazer, você diz assim, Paulo César, eu vou fazer um curso com você. Eu digo, beleza, né? E o que eu posso fazer por você é facilitar a sua vida. Nas lives eu facilito a sua vida, eu aponto a direção, eu digo caminhe, né? Eu sou mais como um personal, né? Que se você, ele não está com você o dia inteiro. Se você contrata um personal para ganhar massa muscular ou para, né, perder peso ou para, sei lá, melhorar a sua resistência, seja o que for, ele vai estar ali 1 horazinha por dia, né? Ou algumas horas por semana. E o resto do tempo você está sozinho e ele vai lhe dar orientações. E mesmo quando ele estiver com você, ele vai lhe dar orientações.
Né? E se ele disser assim, olha, levanta esse peso aqui, você olha e diz assim, não dá, não dá, não dá, não tem como levantar, né? É você. Ele não pode levantar o peso por você. Ele não tem como levantar o peso por você. Ele não tem como fazer o que você precisa. Então o professor ele pode facilitar a sua vida, ele pode facilitar muito. Né? Um bom professor ele pode facilitar muito a sua vida. Um mau professor ele pode dificultar a sua vida. Né? Na faculdade eu tive um professor e eu acho sempre essa coisa engraçada, né? Porque a gente acha assim, porque um mau professor não sei o quê. Sabe, na faculdade, eu tive esse professor que ele tinha ódio de mim. Ódio. Né? E é engraçado, porque o motivo do ódio dele era totalmente ridículo. Né? Nós discordávamos em princípios em relação à matéria dele, mas eu nunca desrespeitei ele em sala de aula, muito pelo contrário, eu tinha o maior respeito por ele. Mas esse cara tinha horror e ele queria me reprovar. Em todas as provas dele, eu passei com média 8, né? Em todas as provas dele, em todos os trabalhos dele, eu sempre tirava 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Sabe por que eu tirava 8? Né? O motivo de eu tirar sempre um 8 é porque eu tirava 10. Em todos os trabalhos dele, em todas as provas dele, eu tirava 10. E como esse cara, ele tinha uma marcação comigo, então aquele 10 acabava virando um 8. Porque como a prova era subjetiva, né, ele sempre dava um jeito de tirar um ponto aqui, tirar um ponto ali, tirar um ponto ali. Né, ele sempre, né, uma prova subjetiva, eu sou professor, eu sei que, né, se eu olho para o nome daquele aluno que está escrito no cabeçalho da prova e eu olho para o nome daquele aluno e eu sinto simpatia por aquele aluno, eu já vou corrigir aquela prova, já vou ler aquelas respostas com uma certa benevolência. Né? E se é um aluno que eu não gosto, né, eu preciso soltar em ambos os casos, né? Mas eu já vou corrigir aquela prova, eu já vou olhar aquela resposta, mesmo que ela esteja correta, eu vou dizer assim, está correta, mas está incompleta. Podia ter acrescentado isso aqui, né? Eu já vou corrigir aquela prova com uma certa malevolência. Então, a malevolência dele transformava sempre meu 10 em 8. E sabe por que eu sei que era sempre um 10 que eu tirava? Porque se eu tirasse um 8, eu ia acabar ficando com 6, eu ia ser reprovado. Né? Então, o professor, ele não tem esse poder de impedir você de aprender. Ele não tem o poder de fazer você aprender. Se fosse isso, se fosse assim, se esse fosse o intuito de Deus, ter robôs programáveis, por isso que eu sou tão contra reprogramação, né? Ressignificação, eu sou tão contra essas coisas, porque você não é um computador, você não é um programa, você não é um robô, você é um ser humano, e você precisa caminhar com seus próprios pés. Você precisa andar com suas próprias pernas. Né? E é isso que eu quero de você. Eu quero que você pare e reflita sobre isso. Né? Tudo que eu lhe ensino é fácil. Tudo que eu lhe ensino é simples. Você não precisa ter lido nenhum livro. Você não precisa ter nenhum estudo. Você não precisa se brincar. Né? Excesso de lixo mental dentro da sua cabeça atrapalha mais do que facilita. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu entendo soltar. O soltar é como a brisa da manhã que entra pela janela e a hermenêutica da resistência do vidro sobre o vento atrapalha que ele entre, mas quando a gente abre a janela, essa resistência deixa de existir. Então o vento ele pode entrar com toda a sua força motriz e transformar aquele potencial em nossa, né? Blá, 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 blá. Né? Na live de ontem a pessoa disse assim, é preciso soltar para que o átomo não colapse e
Não ative o efeito Zenão. Ah, Nossa Senhora, né? Solta, meu querido. Né? Então, vá para o simples, ande, caminhe. É o seu dia a dia, é a prática. E a prática é simples. Né? Aprender a soltar é tão fácil quanto aprender a andar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe, aprender a soltar, você pode aprender do dia para a noite. Mas você se torna melhor em soltar. Se torna mais fácil soltar, se torna mais ameno soltar. E você começa a ver a sua vida se transformar. Então deixe de frescura, né? Deixe de apego, né? Deixe de desejo de aprovação. Pare de querer mostrar resultados. Passe a querer ter resultados. Coloque em prática o que eu lhe ensino. Ou continue onde você está, né? Como aquele aluno que ele quer aprender inglês e ele acha que se ele pudesse ter acesso a tal professor, se ele pudesse ter acesso a tal curso, se ele pudesse ter acesso a tal... Ou então ele começa a botar a culpa, porque algumas pessoas têm mais capacidade do que outras. Não. Comunicação é universal, né? Qualquer um pode falar. Ah, mas se eu pudesse viajar para fora, eu conheço pessoas que moraram fora e não aprenderam inglês. Conheço pessoas que moram fora e não aprendem inglês. Moram em países de língua inglesa e não falam inglês. Tá entendendo? É simples. Põe em prática. Solte. Um beijo para você. Deus lhe abençoe.